Mulher, que bom te ver por aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso desafio Mais Magra. Ó, precisamente a nossa encontro 2, a nossa aula tá incrível. Tô doida para conversar um pouquinho com você sobre toda essa questão ali que trava a nossa balança. Então, para quem não me conhece ainda, prazer. Eu sou Verônica Camargo, sou a NutriV, mais conhecida assim. Sou nutricionista, especialista na saúde das mulheres 40 a mais. E por aqui eu ensino mulheres a eliminarem 12 quilos em 4 semanas, reprogramando o metabolismo e os hormônios. Então, se você não conhece, já chega mais, vai ser um prazer aqui te ajudar. No encontro 2, que é o encontro de hoje, a gente vai ensinar você os 3 pilares que destravam o metabolismo. Mesmo que você já tenha ali ó, o corpo mais travado, que você coma pouco e mesmo assim não emagreça, a barriga não mexe, cansaço esteja impedindo você até de fazer ali o básico bem feito, né? Que você já tenha usado caneta emagrecedora, que você já tenha usado ali até o recurso da bariátrica e mesmo assim tenha reganhado peso. Aqui é o seu lugar. Bem-vindo aqui. Vamos aprender como que a gente vai superar isso juntas, assim como as meninas por aqui vêm fazendo. Malhava, nada acontecia, né? Continuava lá com a minha barriga grande, né? O peso firme e forte, que eu falava que era só comigo, né? Porque eu via um monte de gente emagrecendo, falando assim, ah, emagreci, perdi tanto, perdi tanto. Eu assim, e eu achava que o problema era só meu. Era só comigo que acontecia aquilo. E hoje eu vejo a diferença. Eu cheguei lá, crente, que ela fosse, ia falar assim, olha, acabou doce, daqui pra frente era o que eu ouvia, né? Doce que te engorda, isso, aquilo. Não, você gosta de doce? Então tá bom, vamos adequar sua dieta com os seus gostos, vamos botar doce. Aí era tinha na hora do almoço e na janta. Rapidinho você começa a ver o A resultado, diferença. a diferença. Principalmente a barriga, né? Super tranquilo. A primeira semana foi super tranquilo. Porque era tudo que eu gostava. Jejum intermitente e ficava horas sem comer. Baixei muito o carboidrato, então eu percebia que eu ficava muito sem energia, muito diferente de tudo aquilo que eu já tinha feito anteriormente nesses anos todos de acompanhamento nutricional. Melhorou bastante o inchaço, intestino. Eu tava com um rosto imenso, assim, a região abdominal também, as roupas não estavam ficando assim legais mais. Perdi, foram 10 quilos mais. Para mim não era uma dieta, né? Eu não posso dizer que era uma dieta, mas para mim não tinha a sensação disso, porque era uma coisa, foi para mim muito tranquilo fazer a dieta. Uma luta de uma vida inteira. Na juventude com mais sucesso, por questão da idade, influenciava bastante, mas a vida, trabalho, casa, essa dinâmica e a idade, isso vai mudando, metabolismo, e eu tô nessa luta, estava nessa luta há uns 10 anos. Não, o plano, restrição, muito pelo contrário, eu vi estratégia. E eu fiquei preocupada, porque eu passei a poder comer tanta coisa com que você me passou, que eu falei, gente, isso não vai dar certo não, isso não vai ser positivo não, mas vamos lá. Tô impactada, gente, 21 dias e uma vida transformada comparado ao que era a minha realidade. Eu eliminei 11 quilos de gordura, conseguindo usar e folgada, que elas estavam apertadas, elas não só dão, como elas estão folgadas em mim, é inacreditável. Se eu contando, fica até difícil acreditar, mas é real, eu existo, eu realmente estou usando roupas que eu não estava usando mais. Mulher de Deus, ó, isso não é milagre não, é fisiologia, tá? Eu fico muito feliz de ver um depoimento como esse, né? Isso me emociona num grau que, nossa, não tem nem como narrar. É lindo de ver como a gente consegue sim se superar, como a gente consegue vencer os nossos obstáculos, né? Mesmo quando a gente tem ali dúvidas de que isso é possível e até dúvidas de nós mesmos, né? Ah, porque eu não vou conseguir, porque eu não tenho disciplina, porque, nossa, porque a idade, porque é caro. Nossa, não, olha, que bom. Deixa eu te contar uma coisa, porque aqui o meu consultório é assim, repleto de mulheres que são mais desacreditadas, que entram com uma expectativa muito baixa e que saem surpreendidas com um resultado excelente. Então, elas chegam às vezes com sacola de remédio e autoestima lá no pé. Nutrição, um caso perdido. E quando a gente acerta ali os pilares, né, que eu vou te ensinar hoje, a mágica acontece.
Não é milagre, não. É fisiologia mesmo, tá? Quando você para de brigar com o seu corpo e dá exatamente o que ele precisa, tudo responde. Simples assim. Então, bem-vinda aqui ao nosso Encontro 2. Hoje eu vou falar um pouquinho para você como que a gente vai fazer isso aqui e que você sim é capaz de eliminar muito peso, assim como a Lani, por exemplo, que eliminou ali 15 quilos, né? Assim como a Zeni, que tinha o marido sabotando ela o tempo todo ali, mesmo assim ela conseguiu melhorar. E assim como a Lúcia, que perdeu ali várias bermudas, sacolas de bermudas, assim como a Ana também teve essa situação. Probleminha difícil esse, hein, gente? Ó, de ficar tudo ali sem bermuda, sem roupa, sem jeans. Olha que maravilha. Quero que você recupere a sua leveza, tá? Quero que você melhore corpo e alma, sabe? Quero que você saia hoje aqui com orgulho de si, com controle da sua vida. Você se refém da comida. Aqui eu vou te mostrar que você tem um ambiente em que tem uma Nutri que não larga a sua mão, que te mostra a direção rumo ao sucesso, sabe? E que você consegue sim superar e vencer a briga com a balança. Assim como a gente teve todas essas mulheres lindas aplicando todo o nosso método. E olha, gente, o que está sendo esse grupo maravilhoso de interação? Ó, se você já não está no grupo, para tudo e já entra. Porque aqui é um ambiente onde a gente consegue tirar suas dúvidas, é um ambiente onde eu consigo colocar o resumo ali das aulas para você. É um ambiente onde eu consigo ser sua Nutri. Então, não deixe de participar desse grupo de interação, tá muito bom. E olha o que a gente já teve por ali. Nossa, eu tô muito feliz e muito orgulhosa de mulheres já aplicando o uso de alimentos que desinflamam, tendo resultados, né? Colocando uma mão, tirando açúcar, pegando o caderno para anotar tudo. Orgulho define, tá? Eu tô muito feliz. Parabéns, de verdade. E isso é só no segundo dia, tem noção? Nossa Senhora, eu tô muito feliz mesmo com vocês. Se você tá comigo aqui, ó, fica, porque eu não quero que você aceite viver cansada, eu não quero que você aceite ser essa Verônica aqui do passado, tá? Eu quero que você vença a sua briga com a balança, que quero te mostrar que sim, é possível você eliminar 12 quilos em 4 semanas, reprogramando o seu metabolismo, seus hormônios. Tô muito animada para te mostrar que você vai conseguir ir além e nem precisa cortar tudo que ama, tá? Eu sei quanto isso é horrível. E eu já fiz muitas loucuras, assim como você também já deve ter feito. Corta carboidrato, tira glúten, tira lactose, vive de jejum, bebe água com limão, como se fosse ali o santo milagreiro, passa fome, faz dieta da moda e nada funciona. Eu sei bem como que é isso, eu sei o porquê. E hoje eu sei exatamente o porquê que os pilares certos fazem diferença no nosso resultado. E por que sem eles nada vai responder e acontecer. Então, a gente viu ali na aula 1 muito sobre quais são ali os 3 erros que mais travavam o seu metabolismo, né? Quais os erros que travam ali o resultado de mulheres acima de 40 anos e que impedem elas de eliminarem 12 quilos em 4 semanas. Então, primeiro erro ali, comer pouco, achando que isso, nossa, super resolve e acelera ali o teu metabolismo. Segundo erro, fazer jejum para emagrecer. Terceiro erro, aceitar que, nossa, chegou a idade, então não tem mais jeito, né? Aceitar aquele limite natural da idade, achando que depois de 40 não tem como voltar. Muito pelo contrário, né? Se você não viu a aula 1, já para aqui, assiste e venha na sequência assistir a aula 2. A ordem das aulas é muito importante para você, até mesmo para você pegar os desafios na ordem certa, né? Pegar os seus conhecimentos também. Para quem viu essa aula 1, já fica aqui comigo, que a gente tem muita coisa boa para ver juntas. Para quem não viu, já assiste uma maratonazinha, porque vai te fazer muita diferença e eu tô doida ali para te dar resultado, tá? Então, na aula 1 a gente aprende e entende por que o corpo parou de queimar gordura, por que ele entra naquele bloqueio inflamatório, né? E do que ele está se defendendo. E aí, vamos fazer um combinado, né? Chega de dirigir no escuro. Vamos agora ligar esse farol. A gente precisa de uma estrutura para sair desse buraco. A gente precisa ali de uma estrutura que se apoie ali em 3 pilares, 3 pernas, tá? Se faltar uma, dá ruim. O banco vai cair. Então, já anota ali quais são os 3 pilares para o nosso desafio mais magra, tá? O pilar 1 é a desinflamação. Pensa comigo, vai. Se a sua casa ali tá suja, cheia de lixo, adianta decorar, comprar móvel novo se você não tem uma base sólida? Não, né? Primeiro a gente tem que limpar,
organizar tudo. Então, hoje, seu corpo tá como se fosse sujo ali por dentro, né? É por isso que você sente dor em juntas, dor de cabeça, cansaço que não passa. Isso acaba sendo uma intoxicação metabólica, uma sujeira metabólica. Qual desses sinais você sente aí com mais frequência? Fala pra mim. Inchaço, cansaço, vontade de doce. E aí você faz o que todo mundo manda, né? Fecha a boca, mulher, que pra emagrecer tem que fechar a boca. Só que isso, esse tipo de restrição, num corpo inflamado, vai virar uma guerra. Você corta tudo, passa fome, perde energia, aumenta ali a ansiedade. E quando sai da linha, se culpa e desiste. É mais ou menos assim? Entende? Isso aqui não é questão de falta de força de vontade, falta de vergonha na cara, não é só fechar a boca. Método errado para o momento errado, ó, dá um ruim danado. E o que a gente faz nesse pilar, tá? A gente precisa usar a comida de verdade, minha linda, ó, simples, boa, bonita, barata, para fazer aquela faxinona no corpo e tirar o que inflama. Então, excesso de farinha, excesso de açúcar, colocar o que limpa, água, chá, legumes, frutas. Lembra do desafio de ontem que a gente veio abordando sobre a questão de como desinflamar os alimentos que a gente utiliza aqui, que desinflamam o corpo? Isso vai ajudar muito você, muito mais do que você imagina. Então, quando você não desinflama, a sua célula não deixa a gordura sair. É uma porta trancada. Depois dos 40, a mulher acumula toxina metabólica. E aqui, por conta da queda hormonal de estrogênio, progesterona e até do estresse, tá? Isso aqui acaba impactando muito. Isso gera na gente o que a gente chama de uma inflamação crônica. E é por isso que às vezes você sente essa dor na junta, acorda inchada, tem aquela sensação de peso o dia todo, né? E quando o corpo está inflamado, a célula fecha a porta, não deixa a gordura sair. Vive ali a base de remédios para dor, você vive a base de remédios para desinchar, faz dieta restritiva, passa fome, balança, ó, travada. Não desce nem com reza forte, tá? Viver inflamada, eu falo que custa muito caro, tá? Custa caro porque custa dinheiro de farmácia, custa seu tempo, custa frustração, nossa. E aí você para pensar, poxa, já tentei de tudo, né? Cara, eu vejo que hoje você só tentou fechar a boca. Você não tentou limpar a sua célula. Porque fechar a boca, fazer uma faxina no seu corpo, são coisas totalmente diferentes, entende? Então aqui você precisa olhar isso com mais carinho. Meu consultório está cheio de mulheres que só destravam quando a gente foca na desinflamação e não na fome, tá? Então, vou falar uma coisa que eu acho que é um ponto importante para você. A desinflamação não é só tirar um alimento e pronto. Não é só usar o alimento que é o milagre de Jesus. Não é isso. Você precisa ajustar a sua rotina com constância, sem virar um 8 ou 80, entende? A mulher 40 mais, ela não precisa de regra rígida, ela não precisa de punição. Ela precisa de estratégia inteligente, adaptada à sua rotina. E é por isso que grandes emagrecimentos não acontecem ali com dica solta. Acontecem com acompanhamento, tá? O que faz você emagrecer aqui 3 quilos não é o que vai sustentar você no emagrecimento de 20, 30 quilos. Não vai ser a mesma coisa, tá? E é assim que minhas pacientes conseguem manter o que elas eliminam por aqui comigo. Porque não basta só você emagrecer. Ninguém quer ficar no efeito sanfona. Muito pelo contrário. A gente quer emagrecer e manter. E o que vai virar essa jogada aí para você é justamente essa estratégia de desinflamação. É esse pilar da desinflamação, tá? Então, primeiro você precisa diminuir o inchaço. Você precisa melhorar a disposição. Você precisa reduzir aquela fome descontrolada no final do seu dia. Fazer o seu corpo sair desse modo de bloqueio e de emergência e fazer ele parar de lutar contra você. Porque aí sim os próximos pilares funcionam, tá? Então me fala aqui. Imagina que delícia ia ser se você acordasse mais leve, com menos vontade de doce, né? Cabendo ali nas suas roupas, ó, igual aqui a gente teve a nossa diamante,
Você iria gostar? Como é que ficaria a sua vida? Você ia gostar de ter esse tipo de resultado? Sair do manequim de 52 para um 42? E eliminar 20 quilos ali? Conseguir manter as atitudes? Ser uma nova mulher? Vencer ali uma gordura no fígado, uma insulina alterada? Olha que delícia. Isso ia ser bom para você? Que é isso, você precisa desinflamar para esse tipo de resultado aqui vir a acontecer e ficar na sua vida. Porque, como eu falei, é muito mais do que só emagrecer. É aprender a manter. Que emagrecer 3 quilos, 2 quilos, a gente vai ali, né? Mas e para manter? Qual é o pulo do gato? Então, esse aqui é um pilar muito importante para você. Não negligencie esse pilar. E aí, pilar 2. Qual é o pilar 2? A estratégia cíclica. Isso aqui, nossa, é muito importante. Se você tem mais que 40 e vive aquele ciclo do emagrece 2, 3, trava, isso aqui vai te dar clareza. Porque o problema não é a questão de você ser fraca, usar ali uma estratégia mirabolante, não é isso. O problema é que você está usando uma estratégia reta para um corpo que funciona em fases, tá? Quem que já travou na balança mesmo fazendo tudo certo? O corpo, ele se adapta, tá? Então, ele acaba gerando isso em você como um efeito de sobrevivência, não é um defeito, entende? Então, se você repete o mesmo padrão por semanas, mesma comida, mesma quantidade, mesma rotina, seu corpo entende que aquilo é um método e é um padrão. Então, você vai precisar ali quebrar isso, tá? Porque quando ele aprende, ele simplesmente para de responder. Ele se adapta. É como se fosse um perfume. No início você sente forte. Depois o cérebro se adapta e você nem percebe mais o cheiro do perfume, sabe? O platô não é metabolismo quebrado. Não é metabolismo sem funcionar. Platô é o corpo dizendo: sou esperto e inteligente, já aprendi esse estímulo. E você pode estar fazendo realmente tudo certo, tá? Mas seu corpo parou de ter motivo para mudar. E aí, sinais de platô aqui para você entender como que é ali a situação. Peso para e medida não muda. Então, barriga não diminui, braço não diminui, você não tem ali resultado em medidas. Sua fome aumenta. Tua energia, cai. A vontade doce aumenta. O sono piora. E você tende a ficar mais irritada. Isso aqui são sinais de platô de equilíbrio. E a maioria vai além. Qual é o erro aqui? Aperta mais o cinto. Então, corta mais ali, sofre mais acolá e entende que só assim que vai resolver. Mas depois de 40, a margem de erro para você fica menor. E aí, sono ruim vai virar fome. O estresse vai virar um belisquinho ali. A restrição vai gerar compulsão. Quando você trava, não é hora de apertar o cinto, diamante, é hora de recalcular a tua rota. Você sente ali, hoje, que tá ali numa fase mais estressante e que qualquer estresse, qualquer desvio de rotina, qualquer alteração, derruba essa sua constância? Como é que é por aí para você? Então, aqui, o ideal é você não deixar o teu corpo acostumar. É usar uma estratégia cíclica. Ao invés de tentar forçar ali o mesmo plano por sei lá quantos dias. Aqui o ideal é você trabalhar com fases de objetivos diferentes, entende? Então, uma fase você vem e organiza. Outra fase você vem, ajuste energia. Outra fase você vai focar na saciedade. Na outra você foca na performance. Essa troca mensal aqui faz com que o corpo fique sempre acordado, ativo e queimando. E aí você vive no emagrece, emagrece, emagrece. Ao invés do emagrece, para. Ou emagrece, engorda. Tá? Quando você muda aqui essa estratégia, faz diferença no seu resultado. E aí, a lógica, né? Você muda o estímulo para o corpo antes dele se acostumar. Então, você vindo trocando as técnicas e as estratégias,
faz diferença no seu resultado, tá? Te dá uma guinada de resultado e aquele resultado que não para, que é a melhor coisa que tem, né? É muito ruim quando a gente se dedica numa coisa, numa estratégia, e a gente tem pouco resultado nenhum, né? Então aqui o erro é achar que constância é repetir sempre a mesma coisa. Constância não é repetição. Constância é você continuar ajustando durante todo o percurso do seu processo de emagrecimento. Entenda, você continua o processo, mas muda esse tipo de estratégia. Então, vem no mês 1, faz uma faxina, o corpo dá aquele susto, você já desincha, né? No mês 2, se acelera, muda o estímulo, troca um carboidrato, um tipo, sabe? Antes dele travar. Vem no mês 3, você, putz, já trabalha com ansiedade, com a saciedade. E aí foca ali em manutenção, em queimar gordura. Isso aqui faz toda a diferença, gente. Toda a diferença, né? Você continua o processo e muda a estratégia. O problema não é você sair da linha, entende? É você não ter um sistema para você voltar sem culpa e sem bagunçar tudo. Aprender a retomar ao invés de recomeçar. Então você vive ali frustrada porque faz tudo certo e não vê resultado, gasta uma energia à toa. Quando você acerta esse pilar, a constância vem como consequência, porque você vê resultado todo mês. E quando a gente vê resultado, a gente quer seguir, a gente fica feliz. Então o jeito certo é esse, nunca deixe seu corpo se acostumar. Aqui o ideal é você realmente fazer essa troca de ciclos. Então vem, limpa, desinflama, desculpa, e desincha com isso também, tá? Você vem na sequência, na sequência, quando ele acostuma a ser boom, vai lá e muda, tá? Acelera a rota. E assim você vai trocando. O seu metabolismo ele não pode ficar parado. Ele tem que sempre ficar o tempo todo acordado, vigilante, tendo que trabalhar, tá? Porque só assim você consegue fazer com que ele consiga queimar mais, tá? É como se fosse um GPS. Quando você dá o tempo todo estímulo para ele recalcular a tua rota, recalcular ali, ele vai ficar o tempo todo ligado, ele vai ficar o tempo todo gastando energia para poder fazer essa adaptação ali. Então, isso aqui ajuda muito a pessoa não chegar no platô de equilíbrio e é sempre continuar emagrecendo. E o pilar 3? O pilar 3 é o pilar da regulação hormonal e mental. Esse pilar aqui é o que segura o emagrecimento depois dos 40. É trabalhar ali a parte de mente, trabalhar a parte de hormônios, porque a maioria das mulheres aqui, ela não erra a dieta por fome de comida. Ela vem aqui pensando numa fome de alívio. É aqui que o momento da fome, ela vira uma fome mais emocional, entende? A ansiedade vira um doce, o cansaço vira um pão, o estresse vira o belisco, né? A questão da sobrecarga vira uma pizza. E isso aqui não é falta de vergonha, você não é fraca, entende? Não é nada disso. É o seu corpo tentando sobreviver a um jeito que ele aprendeu. Depois dos 40, isso vai ficar mais intenso. Por quê? Você tem mais carga mental, trabalho, casa, filho, responsabilidade. Tem mulher que ainda está estudando aqui. O sono pesa muito mais na questão da fome e no autocontrole. Ele vai fazer diferença no seu jogo aqui. E o seu corpo, ele fica mais sensível ao estresse. E quando o estresse sobe, a vontade e a necessidade de recompensa sobe igualzinho, gente. E é muito mais difícil dizer não aqui. E aí acontece aquele ciclo cruel. Você tenta ser perfeita durante o dia, segura tudo. Chega à noite, exausta, morta com farofa, perde o freio, come o que não queria, vem aquela sensação de quê? Culpa. Segunda eu recomeço, depois eu volto. Entende? Isso aqui é um padrão. O que eu vejo no consultório muito enquanto essa mente não estiver nesse modo ali mais sobrevivência, você vai buscar sempre o alívio rápido. E a comida é a forma mais rápida de anestesiar uma sensação ruim, mulher. É o que é mais prático.
ela é uma coisa assim, boa, bonita, barata, dá prazer imediato, alívio rápido mesmo. E aqui, ela vai te anestesiar uma sensação ruim. Só que o preço é alto, né? A compulsão noturna, a autoestima no chão, a sensação de fracasso. Aqui tem que entrar um ponto-chave, né? Que não é sobre cortar, entende? Não é sobre cortar doce, é sobre reduzir a necessidade emocional desse doce. O domínio dele por você. Entende aqui? O pulo do gato? E aí, quando a gente organiza sono, rotina, saciedade, né? Alimentação de um jeito estratégico, inteligente, intencional, o cérebro ele para de pedir recompensa o tempo todo. E aí a vontade diminui, não por força bruta, mas porque o corpo deixa de estar naquele modo, ó, de vigilância e de alerta. E deixa eu falar uma coisa também. Isso aqui não precisa ser caro nem difícil. O que fica caro é viver nesse ciclo, remédio para dormir, remédio para ansiedade, remédio para dor de cabeça, sabe, suplemento aleatório, e você ainda se culpando como se fosse fraca, entende? Você não é fraca, você está desregulada, sobrecarregada, e isso tem solução em caminho. Por isso que grandes emagrecimentos não são uma dieta pronta, de gaveta, são um sistema de regulação, de ajuste, de constância com acompanhamento. Quem aqui sente que o dia vai bem, chega à noite, nossa, fica um caos? Quem sente? Tem fome do estômago e tem a fome da cabeça. A fome da cabeça, ela vem quando você está cansada, ansiosa, frustrada, sozinha. O cérebro ele vai pedir essa recompensa. E a comida vai ganhar disparado. Depois de 40 ali, a sua tolerância a esse estresse diminui. E aí o sono vira meio que uma moeda, tá? Se você dorme mal, você tem vontade de doce, menos paciência. Aí você compensa com café da manhã, com açúcar à noite, vira um ciclo. Então, faz um checklist aqui. Vê se você tem essas sensações aqui no seu corpo, né? Acorda cansada, irritada, vontade de doce no final do dia, belisquinho sem perceber, aquele merecimento. A mulher 40 a mais, normalmente, ela é muito boa em ser forte para os outros. Segura tudo e todos. Dá conta de periquito, cachorro, papagaio, marido. Entende? Segura o mundo. Quando chega a noite, nossa, isso tem um preço. E aí a comida vira o colo. E depois ela se detesta por isso. Ela se culpa por isso. Você sente culpa ali depois de comer? Ou sente alívio e culpa depois? Você não vai vencer a compulsão brigando com ela, mulher. Você precisa vencer criando ambientes internos anti-compulsão. Aqui é um ambiente que vai te tirar desse ciclo. E esse ambiente ele envolve 3 coisas, tá? Primeiro, a saciedade, para você já não chegar lá no final do dia destruída, cheia de fome, com a fome de capivara raivosa, parece que estão 10 mendigos com você junto aqui, querendo comer. Segundo, a organização da rotina. É uma pessoa que está extremamente sobrecarregada. Então, diminui suas decisões ao longo do dia, tira essa sobrecarga, tá? Vai organizando antes, antecipa isso. Terceiro, sono e estresse. Baixa alerta do corpo. Quando você consegue modular isso tudo, a vontade do doce, o domínio da comida diminui naturalmente. E o custo de não cuidar desse pilar, vou nem te falar. É o do viver recomeçando, é o do viver escondendo a comida, se detestando porque acha que é fraca, falta de vergonha na cara, entende? Isso vai minando a nossa autoestima. Você começa a achar que não emagrece, que não consegue, que não tem solução. Nossa, não precisa ser difícil. Não precisa ser difícil, linda. E bora lá? Chegou o nosso momento do desafio prático. Nosso desafio hoje é um desafio que tem um nome diferente. É o amido resistente. Nossa, tô muito nutricionista agora, vai. Mas vou explicar para você como você vai transformar o amido, que é o carboidrato ali
do pão, do macarrão, da batata, de todos esses carboidratos que a gente adora e que não precisa cortar em algo que vai te ajudar e potencializar o seu emagrecimento. Uai, será que tem como emagrecer fazendo assim, comendo macarrão, arroz, pão? Será? Vamos descobrir aqui? Esse é o nosso desafio do dia. Você não precisa cortar tudo. Então, bora lá. Vou te ensinar uma técnica aqui que vai colocar em prática o pilar 1 e o pilar 2 que eu trouxe aqui hoje, tá? Quase gastando nada, sem perder o prazer de se alimentar. Então, não gosto disso. A gente tem que ter prazer na comida. A comida é um tipo de prazer e ela não tem que deixar de ser. A gente tem um pulo do gato aqui para ela. Eu sei que muitos de vocês têm medo até de comer pão, arroz, macarrão, batata. Acha que é vilão, né? Ó, não, tá? Pão é barato e prático. E é gostoso, gente. Não tem que cortar tudo. Tudo que é difícil e caro, quando a gente bota na boca assim, a gente não leva pra vida. Se eu te disser que tem um jeito de comer esse pãozinho, esse arroz, macarrão, batata, sem que eles virem uma bomba de açúcar ali na sua barriga. Esse truque é o amido resistente, gente. O que pode acontecer, né? O que acontece no pão quente? Quando você come o pão fresquinho da padaria, ou arroz que acabou de sair da panela ali, que tá mais soltinho, você come e ele vira realmente mais açúcar no seu sangue, tá? E a insulina sobe e aí ele transforma aquilo ali em gordura que vai para a barriga. Mas se você pega esse pãozinho, pega o arroz, macarrão, congela por 12 horas, essa molécula do amido muda. E aí o frio faz o amido se fechar. Ele vira um amido chamado de amido resistente, tá? Significa que quando você comer parte desse pão, desse carboidrato, esse açúcar não vai ser tão absorvido assim. Ele vai passar direto para o seu intestino como se fosse uma fibra. E aí, o que vai acontecer? Melhor ainda vai ser se você usar uma técnica somada com essa do congelamento, que é a técnica de você torrar o pão. Sabe por quê? Se você pega o pão do congelador, coloca direto na airfry, na torradeira, na frigideira, no forno, você potencializa essa resistência do amido. Olha que delícia! É a mesma comida. Você vai comer o mesmo pão quentinho. Mas entende como a técnica dietética aqui muda ali toda essa questão? Ó, mulher, mas vamos fazer um combinado aqui entre a gente, vai. Não adianta botar o pão pelado, não. Pão com EPA não vai funcionar também, tá? Você precisa aqui vestir esse pão com uma proteína para poder segurar mais ainda essa insulina, entende? Então, bora aqui no Barato Funciona? Um pãozinho com ovo, melhor amigo do seu bolso. Pão com ovo é uma refeição que eu digo de rainha. Sobrou o franguinho? Putz, faz um patê, um pãozinho um frango desfiado ali no pão. Atum, sardinha, riquíssimo em ômega 3, desinflama. Lembra? Eu até falei do ômega 3 no desafio de ontem. Segura tua fome, sacia. Queijo, bota ali uma fatia de queijo branco, meia cura. Minas padrão, riquíssimo em proteína. A partir de hoje, nada de pão ali, ó, vazio, tá? Eu quero um pão intencional, estratégico para a saúde da mulher 40 a mais. Vamos fazer esse combinado? Então, se você for comer pão, congela, torra e recheia. É isso. Então, isso faz diferença no teu resultado, isso faz diferença na sua saciedade, né? Isso vai te dar saciedade por horas, fazer seu intestino funcionar. Então, muda o jogo aqui na questão do resultado do emagrecimento. Viu como é que pequenos ajustes ali mudam tudo? Mudam tudo, gente. E isso é só uma pontinha do iceberg, tá? Porque imagina agora não precisar adivinhar o que vai fazer, o que vai descongelar, o que vai botar dentro do pão, né? O que você vai tirar para comer, passo a passo ali, já tendo todo o caminho do sucesso para o emagrecimento. Imagina que delícia isso. Por isso que muitas mulheres me perguntam até sobre quando é que eu vou abrir a nova turma do GPS do emagrecimento, né? Para poderem ter esse acompanhamento aqui comigo, para poderem saber exatamente o que tem que fazer cada mês, nunca estacionar, não ficar ganhando peso, sabe? Sem deixar de comer o que gosta, comendo ali a pizza, o chocolatinho, que eu também amo, gente, eu adoro.
tá? Então, eu vou avisando que a gente tem, sim, a intenção de abrir uma próxima turma do GPS de emagrecimento, mas, assim, logo mais eu falo sobre isso, porque a gente tem muito ainda para viver nesse desafio, tá? A gente tem muito desafio, são 7 ao todo. Hoje ainda é o segundo, então a gente já tem muita coisa boa para poder desenvolver. E falando aqui em desafio, eu quero que você poste lá no nosso grupo. Sim, eu quero ver você aplicando esse desafio na prática, combinado? Eu quero que você entre no grupo de interação para que a gente consiga ali acompanhar todo ali o seu passo a passo, para que eu consiga ser sua nutri, para que eu consiga segurar a sua mão, para que você consiga ter resultado. Então, já posta lá como é que foi. Fala para mim como é que foi o seu desafio também de ontem, como é que tem sido a sua evolução. Vai ser um prazer te ajudar a lapidar a sua melhor versão. Todo mundo que está no grupo de interação está concorrendo também a um sorteio que a gente vai fazer no último desafio. Então, tem muita coisa boa para poder te entregar ali. Muita coisa maravilhosa. E a aula também que a gente vai ter, a aula 3, tá mega, ultra, power incrível. Porque aqui, nessa aula, eu vou falar para você qual é a peça que falta para você parar de tentar e começar finalmente a conseguir. Nossa Senhora, ó, que delícia. E eu tô do seu lado, como eu te falei. Não deixe de entrar no grupo de interação. Aqui é um ambiente onde a gente vai ter muito mais resultado. Eu vou te entregar os resumos das aulas, eu vou te entregar estratégias, eu vou tirar as dúvidas, né? Para que você consiga ali ter mais resultado. Então, não deixe de estar lá. Combinadas? Bota um lembrete ali. A gente vai ter uma aula 3 ali para poder te passar todo esse processo, porque eu vou te falar como que faz ali para o metabolismo, os hormônios entregarem o resultado que você espera. E quando eu digo resultado, eu estou falando de voltar a caber nas suas roupas, diminuir o manequim, ver a balança descer de verdade, sabe? Acordar com energia, sem dor, parar de atacar doce à noite, abaixar a barriga que incha ao longo do dia, e você voltar a se olhar no espelho e ter orgulho do que vê. Sabe? Gostar do que vê. Tá bom pra você? Me conta isso, tá bom? Ó, maravilhoso, né? Te vejo no nosso grupo de interação. Compartilhe seu progresso. Vou acompanhar todas vocês. Beijo grande da Nutri. A gente se vê aqui na nossa aula 3. Tchau, tchau.